Oi, pessoal. A maioria das pessoas, quando perguntadas sobre a sua infância, ou elas não se lembram de muita coisa, ou então elas têm muitas memórias difíceis, muitas memórias negativas. E a gente não entende isso, porque a infância deveria ser a melhor parte da nossa vida, né? A parte do aprendizado, é a parte que a gente está entrando em contato com o mundo. eh, mas isso acontece muito. Eu não sei como é para você isso, né? Lembrar da sua infância, pensar na sua infância. Mas a gente tem no nosso corpo, né, todas as memórias de tudo que a gente já viveu, desde a nossa pré-concepção. A gente está percebendo isso. Desde a nossa pré-concepção, a gente tem memórias nas nossas células. E muitas vezes o que a gente lembra são as coisas ruins. As coisas boas, elas vêm, chegam, são vividas, né, e não deixam marcas. Então a gente fica remoendo, a gente fica se lembrando das coisas ruins. Bom, eu tenho uma teoria que eu gostaria de conversar com vocês, gostaria de saber a opinião também de cada um de vocês sobre isso. Estudando a medicina chinesa, a gente viu, eu vi, né, que a saúde ela está no equilíbrio do yin e do yang no nosso corpo, no equilíbrio do dormir e do acordar, no equilíbrio do se alimentar, do se desintoxicar. E a gente observa isso na natureza. A gente é natureza, a gente é parte da natureza, a gente observa isso. Existe um ciclo, né? O dia e a noite, as 4 estações. E a saúde, então, seria a vivência, a fluência desse movimento do yin e do yang. Da mesma forma, as emoções acontecem. Da mesma forma, isso acontece com as emoções. Né? Quando uma emoção é positiva, se eu tenho amor por alguém, se eu sinto vontade de abraçar, de dar um beijo, eu sinto isso no meu corpo, né? Sinto esse amor no meu corpo, transformo isso num pensamento, transformo isso numa ação. E é relativamente fácil, né? Esse amor ele pode fluir e seguiu. Houve um aprendizado, ele seguiu o caminho dele. Agora, com as emoções negativas, isso não é tão fácil assim. Primeiro porque a criança, quando ela apresenta, né, um sentimento negativo, que seja uma inveja, um ciúme, uma raiva, a própria tristeza mesmo, que para o adulto é mais fácil expressar, mais fácil deixar fluir. Para a criança, a gente não aguenta ver criança chorando, a gente não aguenta ver criança triste, né? Então, esses sentimentos, os pais, a maioria dos pais, não consegue fazer com que a criança olhe para o que está acontecendo no corpinho dela, transforme isso num pensamento e transforme isso numa ação. Percebeu? Você sente, você pensa, você expressa e você age. Isso é a fluência natural, né, daquilo que circula dentro do nosso corpo em termos de emoção. Com a raiva, com a tristeza, com a inveja, com o ciúme, com todos os outros sentimentos negativos, isso não acontece de forma tão natural. Porque os adultos não têm isso bem resolvidos dentro deles. Né? Então, como é que eles vão ajudar as crianças a fazerem isso? A lidarem com esses sentimentos que são difíceis. E são difíceis, mas eles são necessários. É necessário que a gente preste atenção neles. Não dá para jogar para debaixo do tapete. Ah, isso aí já vai passar, isso aí já não, daqui a pouco já você não sente mais isso. E aí o que acontece? Isso vai ficando gravado nas nossas células. Vai ficando gravado nas nossas células. Porque não houve uma fluência, não houve uma liberação, né, dessa energia. Então o corpo sentiu, o pensamento veio, e quando o corpo sente e o pensamento vem e eu tenho vontade de fazer alguma coisa, todo o meu corpo ele se prepara para isso, né? Todo o meu corpo ele se prepara para isso. E quando a ação não acontece, né, provoca-se então uma contração, uma contração no meu corpo. E acontece também um bloqueio na minha respiração. A busca da saúde, então,
estaria nisso, um retorno ao que foi vivido lá desde a minha pré-concepção, e esse retorno a gente faz através da respiração consciente, para que isso flua, para que isso encontre o seu caminho, para que o meu corpo não fique intoxicado, né, com essas emoções, com esses sentimentos que não tiveram fluência. E a respiração consciente é uma forma muito amorosa da gente poder chegar lá nesse espaço, né, nesse tempo em que as coisas ficaram paradas, elas não tiveram a sua fluência, para poder evoluir isso daí, para a gente ter o nosso aprendizado, para que hoje a gente seja um adulto mais centrado, mais presente no nosso corpo, e para que a gente possa ajudar então as nossas crianças a fazerem esse movimento, né, de fluência na sua vida, de fluência das emoções, para que elas possam se tornar também adultos mais inteiros, mais felizes, mais capazes de cuidar de si mesmas, mais capazes de entrar em sintonia com as pessoas e mais capazes de cuidar do nosso mundo também. Ok? Eu espero a opinião de vocês.